E aí, gente, aqui é o Videl. Tô gravando mais um vídeo pra vocês aqui. Dessa vez de um livro que eu recebi pelos Correios, pela editora 5W. E é um livro sobre rock, né? É a História Secreta do Rock Brasileiro, do Nélio Rodrigues. Tomo um gole, limpo os olhos, dou a última tragada. Hoje eu tenho que encontrar com você. O Nélio Rodrigues já escreveu outros livros sobre rock, que é essa temática, né? Ele é jornalista. E outro livro que tem dele, que eu acho que é o mais famoso, é Sexo, Drogas e Rolling Stones. Eu já vi esse livro sendo vendido, eu não comprei também, né? Não li, cheguei a ler, mas eu já vi em livrarias e eu reconheci por causa deste livro aqui, o autor. Eu não conheci nada dele, do Nélio, assim, de ter lido. Esse é o primeiro livro que eu li dele. E a primeira coisa que chamou a atenção foi a diagramação do livro. Porque eu tô acostumado a ler romance, né? Ou aqueles livros com textos corridos. E essa aqui é separada em duas colunas, como se simulasse um jornal mesmo, já que esse é um livro jornalístico, né? E o que você vai encontrar aqui nesse livro aqui da História Secreta do Rock Brasileiro? A gente vai falar um pouquinho como se formou o rock no Brasil, lá pela década de 60 e um pouquinho na década de 70, né? Quando o rock começou a chegar aqui. Eu já fui muito roqueiro na minha adolescência, a herança disso é o meu cabelo grande, né? Até hoje eu uso All-Star e algumas roupas de meio folgadas da época que eu era adolescente. E meu gosto musical mudou um pouco, né? Ficou mais abrangente, eu parei de escutar só rock. Mas ainda gosto muito de rock nacional, principalmente Engenheiros, Patofu, Plebe Rude, um monte de banda aí, que se eu falar aqui, provavelmente muita gente não conhece, mas banda nacional. E é legal você ver como é que começou o rock no Brasil, a dificuldade que era para conseguir instrumento, de formar banda, de conseguir discos, e ele relata aqui muito bem essa história, né? Muita banda, vou até citar aqui o nome de algumas, provavelmente você não conhece nenhuma, porque eu também não conhecia nenhuma, porque não é da minha época. Aqui, por exemplo, A Bolha, que é os The Bubbles, Os Abutres, Analphabeats, Brazilian Beats, Equipe Mercado, Karma, Inocentes, Os Lobos, Módulo 1000, The Outcast, Som Beat, Soma. Você pode pedir, eu não vou desistir. Você pode falar, mas não vou cortar. Até para a polícia podem telefonar. O meu cabelo ninguém poderá tocar. Uma série de bandas aí que fez sucesso na época lá no eixo Rio-São Paulo, na década de 60, e que ele descreve aqui. Eu fico imaginando o trabalho que deve ter para ter sido escrito esse livro aqui, ir lá atrás dos relatos, feita a biografia, porque na verdade não são tão bandas assim conhecidas, igual Titãs, outras bandas do Brasil, que é mais fácil recolher material, né? E não, aqui ele pegou várias fotos também de bandas da época. O livro tem várias ilustrações das bandas, como é que era o estilo da galera, que era meio brega, meio cafona mesmo, a galera meio bicho grilo. E sempre tentava copiar o estilo dos Beatles ou dos Rolling Stones, que eram as maiores bandas da época, que fez mais sucesso. E é interessante ver aqui como é que as bandas se formavam, né? Mais ou menos bem parecido a história de todas. Fica até um pouco repetitivo depois, porque eles começam a formar a banda, e aí a galera procura um baterista, aí procura um baixista, e eles não têm equipamento, aí alguém vai pro exterior e traz. Sempre tocam cover dos Beatles, Rolling Stones, aí algumas bandas tentam variar, e quando tentam tocar outros estilos de música, outras bandas menos conhecidas, a galera não gostava, porque rock naquela época era tocar em baile, né? O público era o público do baile, eles iam lá para aqueles clubes no final de semana e tocavam, né? E a galera dançava, gostava, e quando tocava algumas coisas mais complicadas, como Jethro Tull, a galera não gostava muito, era um som mais psicodélico, um som mais diferente do que eles estavam acostumados. Então era complicado, porque as bandas começavam realmente com o estilo de Beatles. Até os nomes, né? The Beatles, The Bubbles, Analphabeatles, era tudo copiado, chupado dos Beatles. E depois essas bandas começavam a evoluir, ter som próprio, e quando eles tentavam mudar, não conseguiam, porque não tinha mercado para essas bandas tocarem. E eles tocavam com vários outros grupos, chegou a tocar com o Raulzito, Raul Seixas, né? Com a Rita Lee, com vários outros artistas, Alceu Valença pra vocês verem, e várias outras pessoas aí que hoje em dia são famosas no cenário musical brasileiro. E as bandas foram sumindo, né? Por brigas, por desavenças, por mudanças, sei lá, as pessoas, os integrantes resolviam seguir carreira
de engenharia, de medicina, né? Porque acho que música não ia dar futuro pra eles. E aqui relata muito bem a trajetória dessas bandas que fizeram sucesso nessa época, com fotos que apareciam no Revista Cruzeiro, né? E desde aquela época, o Revista Cruzeiro é bem sensacionalista, porque tem aqui, ó, Descoberta em São Paulo, a cura do câncer, né? O livro é bem bacana, é uma editora não muito conhecida aqui no Brasil, mas o livro é pra quem gosta de rock ou quem gosta de história, pra saber como é que era, como é que formou a história do rock brasileiro, que não foi essa coisa fácil que a gente imagina. Os contras que eu acho do livro, que eu vou salientar aqui, é que não é nem por causa do livro em si, é por causa da história das bandas, que depois de um tempo, você tá lá tipo, pra quinta, sexta banda, você vê que é meio repetitivo. Eles começavam a tocar Beatles e começavam a tentar melhorar e comprar instrumento, e o comecinho é sempre meio cansativo. Depois, no meio das histórias, que tem as coisas legais. Por exemplo, tem um relato de um cara aqui que ele tinha banda e começou a ficar famosinho com a banda, né? Aquela bandinha que ele tinha. E uma quadra, 2 quadras antes dele ir pro show, ele parava, descia pra pegar um táxi pra chegar lá, se sentindo galã. Envolvimento com maconha também tinha pra caramba. Tem uma banda aqui que a galera tudo se chapava pra ir tocar e tocava tudo errado. E várias coisas engraçadas também, interessantes, da época. Por exemplo, na época da ditadura, né? Que a ditadura estava no auge e as bandas começaram a surgir e cabeludo não era bem visto também. O contra que eu falei é esse, né? Que começa meio repetitivo a história das bandas depois de um tempo. Mas os prós, né? Que eu acho que são muito mais em relação ao livro, que são, por exemplo, tem imagens e tem... no final do livro tem a lista das bandas e da discografia delas, que o cara, nossa, deve estar dando um trabalho do caramba pra reunir isso. O que eu achei legal porque eu digitava no YouTube e tinha quase tudo aqui. Então você tem uma noção, não se perdeu, você consegue ouvir as músicas. Já que é um livro sobre rock, sobre música, eu acho que você tem que ouvir, né? Senão você vai ficar só lendo com a graça. Revejo os meus momentos, lembrar um velho caso é como viajar. Meu pensamento sai pelo ar. Então eu achei legal isso, né? Tem até a capa dos discos aqui. E é um livro acho que vale a pena pra quem é fã de rock. E pra quem é fã de história também. Pra saber esses movimentos artísticos que tinham na década de 70, 80, eu não era nascido. E pra mim essas bandas aqui, nem sabia da existência delas. Talvez de Roupa Nova, que é mencionado Roupa Nova e outras bandas famosas que no caminho da música nessa época se entrelaçavam e eles mencionam que tocou com o Raul Seixas, ele nem era ninguém ainda na época, e outros caras aí. Então é isso, essa é a história secreta do rock brasileiro. O livro aí pouco conhecido, eu acho, né? Eu nunca vi ninguém mencionar ele. Estou mencionando, que eu gosto de mencionar pra vocês livros que valem a pena e livros que não são tão divulgados assim. Fica aí um forte abraço pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo, se interessado pelo livro. Dá uma curtida aí, curta minha página no Facebook, eu esqueço de dizer sempre. Não tô deixando meu Instagram aí agora pra quem quiser seguir, não tem muita coisa interessante lá, né? Mas é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.